Tá. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde. Vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui. Então, primeiramente, me apresentar, né? Eu me chamo Roberto Endler, sou especialista de produto aqui na Metalwork Brasil. Sou formado em tecnólogo em automação pela Faculdade Senai de Tecnologia de Porto Alegre. Estou cursando engenharia mecatrônica agora para complementar minha formação, né? E atuo na Metalwork desde do programa Menor Aprendiz, que entrei lá em 2008, e, portanto, ainda nessa empresa desde lá. Meu primeiro e único até o momento emprego. A Metalwork, ela é uma empresa líder global em automação pneumática industrial. Foi fundada lá em 1967, na Itália. E hoje ela é presente em mais de 70 países. Ela é um grupo onde tem algumas subdivisões de vácuo, de hidráulica, de automação, né? E no portfólio de produtos da Metalwork Pneumatic, que é o grupo ao qual nós temos uma fábrica aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, a gente tem em torno de 15 mil produtos no nosso portfólio. Essa fábrica fica aqui em São Leopoldo, né? Com aproximadamente 30 mil metros quadrados e 8 mil construídos. Então, essa fábrica aqui na América do Sul, ela é responsável por toda a América Latina, né? Só para complementar um pouco da história, existe outra fábrica nos Estados Unidos e outras fábricas na Itália, onde há a matriz, né? E tem planos de expansão de mais 2 fábricas, uma na Índia e outra na China, mas ainda bem embrionários. Como produtos, né, apresentando a Metalwork, a gente fabrica componentes pneumáticos, cilindros pneumáticos, mas não somente pneumáticos, devido às trocas e tendências das novas tecnologias, assim como cilindros elétricos, tanto pneumáticos como elétricos lineares e rotativos. Válvulas e eletroválvulas direcionais, tá, que é um dos cases que a gente vai mostrar em alguns dos nossos clientes, logo após a introdução sobre a Metalwork. Elementos para manipulação, elementos de tratamento de ar comprimido, sistemas montados em painéis ou em estruturas de máquinas já prontas, né? E também recentemente lançamos um sistema de distribuição de ar comprimido. Aqui eu vou mostrar um vídeo sobre ele falando, tirar o som, que é o case que nós vamos mostrar, tá? Que é a solução pronta para a indústria 4.0. Isso é uma ilha de válvulas, tá? Que nós chamamos ela de ilha de válvulas inteligente. Por quê? Porque ela é capaz de fazer ou de entregar informações, principalmente de manutenção preditiva. Então, através dessas informações, que nas aplicações normais as informações somente se deslocam ou passam pela ilha de válvula, essa ilha de válvula ela tem uma capacidade de armazenamento de dados que nos permitem criar uma inteligência sobre esses dados e, a partir daí, prever situações, né? Então, a gente consegue coletar informações em tempo real através da própria ilha de válvulas, por exemplo, memória de dados de até 50 anos de vida útil, né? E, com isso, a gente consegue fazer otimização de peças sobressalentes, melhorar a OEE de máquinas, praticamente determinar quando que uma máquina ou um equipamento vai tender a falhar e, com isso, gerenciar esses dados, por exemplo, através de um sistema de nuvem IoT e intervir, caso seja necessário, dentro de um intervalo que nós determinamos, né? Não que a máquina determine para que tenha uma parada de máquina, por exemplo. Então, a gente consegue também, não somente a válvula, com esse equipamento, o monitoramento, né, dos cilindros também. Então, a gente consegue fazer o monitoramento tanto dos ciclos e vida útil da válvula, como também determinar quando o meu atuador vai tender a falhar através do tempo de reação desses sensores, tá?
Então, qual case que a gente traz aqui, tá? A gente traz um sistema, um fabricante nosso, um cliente nosso, na verdade, que precisava controlar os processos, tá? A máquina que ele faz um sistema de moldagem e resfriamento do queijo. Então, é um sistema de laticínios, né? Onde eles constroem as máquinas e dentro dessas máquinas tem várias etapas até a moldagem do queijo, a compactação do queijo e posteriormente resfriamento desse queijo. Então a gente entrou nesse circuito refazendo todo o dimensionamento da máquina, a gente acabou recalculando todos os componentes, cilindros, válvulas e sistemas necessários, tá? Então, um dos cases que a gente teve de ganho aqui foi a questão de redução do tempo ciclo da máquina. Antes se fazia um processo de moldagem com 10 cases, se eu não estou enganado, a cada 26 segundos, a gente redimensionando todo o circuito e avaliando, a gente passou a fazer a cada 22 segundos. 4 segundos por operação, tá? Pode parecer pouco, mas ao longo de 24 horas isso é um ganho muito grande, tá? Foi em torno de 25% de aumento de produção da máquina. Tá? Então, se teve esse ganho nesse case aí, né? E com um monitoramento contínuo que o próprio bloco de válvulas permitiu, né? Conseguiu também aumentar a disponibilidade de máquinas, porque antes, se tivesse uma possível quebra, tu não ia ter capacidade de poder intervir antes que essa quebra ocorresse, né? Essa falha pudesse ocorrer. Com o monitoramento, isso passou a ser possível, tá? Então, a empresa aqui, junto com o bloco EB80, ela criou um sistema, tá? De IoT em nuvem, que o operador é notificado imediatamente por telefone, tá? Ou na IHM da própria máquina. Aí, na IHM da própria máquina, foi criado um mapeamento desses possíveis erros com códigos de erros, né? Então, quando esse erro, porventura, acontece, ele está tecnicamente mapeado e esse erro é informado ao operador. Então, quem vai chamar uma manutenção, alguma equipe de assistência técnica, já informa o devido erro e esse erro já vai mapeado para quem for fazer a manutenção ou algum ajuste necessário, já não perca tempo procurando o possível erro, ele já sai mais assertivo, né? Então, o resultado foi uma drástica redução de tempo de parada e otimização de tempo, tá? Todos nós sabemos que um dos grandes problemas que a gente está encontrando ultimamente é a questão de mão de obra qualificada, né? Então, normalmente, o pessoal que faz assistência técnica, que faz manutenção, é uma mão de obra extremamente qualificada, porque tem que dar todo o apoio possível à máquina. Então, além de aumentar o AE com esse circuito, com esse produto que ajuda a monitorar esses tempos, né, na própria base de válvulas, o pessoal que implantou esse sistema percebeu o quê? Que quando acontece uma possível parada, esse tempo de assistência técnica dos clientes, ele é muito menor, porque eu já sei qual é a falha, eu já me desloco com possíveis componentes que possam ser substituídos ou não, mas se eu precisar substituir, eu já tenho eles ali com a equipe de assistência técnica, e o tempo de parada da máquina é muito baixo. Outro resultado bem importante em relação à mão de obra foi que essa empresa, né, antes tinha uma equipe de 10 pessoas rodando o Brasil em assistência técnica, e normalmente quando acontece uma parada de máquina nunca é perto ou do lado de onde que a empresa está, né? E hoje, com essa otimização de saber o problema antes, né, em boa parte dos casos, essa equipe de assistência técnica diminuiu para 40% de redução, né? Ah, mas criou desemprego. Não, essas 4 pessoas são mão de obras extremamente qualificadas, passaram para dentro da fábrica e passaram a montar mais máquinas, né? Então, resolveu 2 problemas, os custos de assistência técnica, que diminuíram, 3, na verdade, né? O OE da máquina, que aumentou, porque ela ficou menos tempo parada para fazer qualquer manutenção, e o terceiro problema é que trouxe mão de obra qualificada para montagem de novas máquinas, certo? Além do que, normalmente, quando se usa esse tipo de equipamento, que a Metalwork tem, o EB80,
normalmente os quadros físicos, dimensionais, canaletas de fios e tudo mais, acabam sendo minimizados. Então, se reduz muito a estrutura física também, e capacidade de processamento do CLP também pode ser reavaliada, porque dentro do próprio bloco existem microcontroladores que armazenam essas informações. Então, muitas das informações que a automação faria para poder criar lógicas para pegar essas informações, dentro do próprio bloco existem essas informações já pré-concebidas e pré-informadas. É só ler essas informações e definir o que eu vou fazer com essas informações, certo? Então, esse case aqui foi bem interessante por causa disso, questão de redução de tempo, né, do ciclo por si só, com ferramentas da Metawork, tempo de assistência técnica e mão de obra que foram reduzidos, né, e também estrutura física da máquina que foi reduzida também. E nesse caso da máquina, como vocês vão ver aqui no próximo slide, aqui tem um vídeo, né, que vocês vão ver que o material da máquina é todo ele em aço inoxidável, né, então cada milímetro ou cada metro que se consegue reduzir de aço inoxidável tem um custo bem interessante. Então essa é a máquina. Nessa empresa aí estão os blocos instalados de forma descentralizada, é outro poder desse produto, que eu consigo trabalhar com protocolos de comunicação e trabalhar em distâncias de até 40 metros em várias ilhas, tá? E aqui outro painel central onde tem a EHM. Aqui no caso está trabalhando com o sistema Profinet e os I/Os também estão sendo endereçados na própria ilha de válvulas. Uma unidade de tratamento de ar também e todos os I/Os disponíveis. Outro case que nós temos, que é bem interessante, principalmente para a questão do custo do ar comprimido, né, é o fluxômetro. Tá? O que é esse fluxômetro? Ele é um equipamento capaz de monitorar o consumo de ar comprimido. Todos nós sabemos que o ar comprimido ele tem um custo que normalmente é elevado, porém, se a gente não monitora, normalmente a gente não sabe, a gente não tem esse dado, não consegue dimensionar o quanto custa ou o quanto isso está representando no nosso despesa ou orçamento. Então, esse produto ele é um produto bem interessante porque ele consegue, através do fator K, que é um input que se coloca para o fluxômetro, através do compressor, monitorar o custo desse ar comprimido na tua planta fabril. Né? Então, se eu tenho uma máquina, eu tenho um consumo médio, e se esse consumo médio for excedido, eu posso instalar, através das saídas, um alarme, ou até mesmo na palma da mão, através de um celular ou desktop, que tem um software, monitorar esses dados ao longo de uma semana, um dia, um mês, enfim, e fazer avaliações a partir desses dados. Né? Então, hoje eu não meço, eu não tenho nada, a partir daqui uma semana eu já tenho uma semana de medição, vou ter uma análise, uma média, após isso eu tenho mais alguns dados e consigo tomar algumas ações para evitar desperdícios, certo? Aqui tem os gráficos que ele mesmo fornece no celular através de Bluetooth e Wi-Fi, tá? A palma da nossa mão a gente consegue fazer a leitura desses dados no nosso celular, tá? E também a gente consegue mudar alguns parâmetros desses itens. E também tem um software dedicado para desktop, onde é necessário comprar uma licença, onde a gente consegue fazer a monetização desse custo do ar comprimido já de forma direta no próprio software, tá? Onde a gente coloca o input do valor do quilowatt e coloca o input do fator K no fluxômetro e ele nos dá o consumo atual no momento e o consumo total acumulado. É outro case de bastante sucesso da Metawork em relação a monitoramento de consumo energético, né? E, gente, era isso dentro dos 15 minutos que a gente está predisposto a ter. Me coloco à disposição para alguma dúvida, algum questionamento que possam surgir. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, Roberto, aí pela contribuição com a rede, apresentando esses cases. Talvez eu vou quebrar um pouco o protocolo, vou fazer uma pergunta para ti.
tá? Você ficou dentro do tempo, está bem tranquilo. Esses sistemas que vocês implementam, tá, com esses dispositivos e que estão englobados na máquina, existe algum problema ou alguma dificuldade com um fabricante de máquina instalando isso numa máquina nova em garantia ainda? Eu acho que talvez possa criar algum problema em relação à garantia, né? Porque provavelmente ele vai ter que modificar parâmetros de um produto. Então, sim, normalmente esse tipo de solicitação nós não tivemos, tá? Mas eu acho que em relação à garantia, provavelmente deva se perder, né? Porque há uma modificação de um conceito, de uma estrutura, de um sistema que outra empresa planejou, né? Em relação à empresa que está fornecendo. Claro que quem for fornecer, instalar o sistema, vai fornecer a sua garantia. Mas sim, em relação à máquina que está lá, provavelmente a mesma coisa, eu acho que um carro, outro, claro, que faz uma manutenção fora de uma rede conveniada, tem esse risco, né? Legal, ok. Pessoal, alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida que o Roberto possa nos ajudar? Eu ia fazer uma pergunta rápida, então, para o Roberto. Com a inclusão aí desse bloco de válvulas, que ele tem conectividade, né? De alguma forma, vocês estão conseguindo monitorar o funcionamento nas instalações do cliente do fabricante da máquina. Ou seja, ou esse dado fica restrito ao próprio usuário da máquina? Esse bloco, Marcos, ele tem um microcontrolador interno, né? E através, por exemplo, a gente criou um bloco, como se fosse um cartão de expansão de comunicação Wi-Fi via MQTT, tá? Então, através desse bloco, a gente consegue ler essas informações que estão ali dentro, tá? Via celular, através de um software específico, que é gratuito. E também a gente tem o EB80 Manager, né? Que é um software que daí tu precisa conectar via cabo e tu consegue conectar buscar essas informações que estão dentro do bloco, né? Só um comentário é que, para fazer a integração ali do cilindro, que ele também permite o monitoramento, eu preciso ainda de entre aspas, um CLP, tá? Um CLP com um sistema de protocolo de comunicação, né? E a partir dessa configuração, para integrar o cilindro, eu consigo ler tanto a válvula como o cilindro. Tá. A minha pergunta, ela reside na oportunidade, né? Pelo que eu vi o fabricante ali nos vídeos, é a FG de máquina, de a FG oferecer aos clientes dela um serviço avançado de manutenção, né, onde a própria FG poderia estar monitorando o desempenho da máquina. Isso já está no escopo, isso é dentro das tecnologias habilitadoras, seria uma integração horizontal, de uma certa forma, né? Fornecedor e cliente integrar. Isso, eu entendo que a válvula permite, mas esse caso, há esse uso, ou seja, a FG de máquina monitora remotamente a máquina que ela já vendeu? Sim, ela tem um sistema lá de fazer esse monitoramento, tá? E até onde eu sei, ela tem opções de máquinas 4.0 e máquinas, vamos dizer assim, mais tradicionais para poder ofertar, né? Então ela pode ofertar várias porque já é um novo modelo de negócio para o fabricante de máquina, né? Não só entregar máquina, mas entregar o queijo, né? De uma certa forma. Garantir que vai sair a quantidade acordada de queijos aí, no caso dessa máquina. E foi também pulo, vamos dizer assim, o pulo do gato, né? Que é onde eles conseguiram diminuir a assistência técnica também, né? Sim, é por isso que tu falou ali aquela redução de 10 para 6, né? Então eu imaginei que exatamente a própria fabricante, que é responsável pela assistência técnica, pelo menos durante a garantia, ou se tiver um contrato de serviços, já se antecipar a falha, né? Isso, exatamente. Esse é um dos grandes diferenciais que esse bloco permite, né? Ajuda a fornecer esses dados. Legal. E a fábrica dessas máquinas, como o Marcos falou, isso acontece aqui na FOC, em Panambi, é agregar um serviço cobrado, inclusive, de gerenciamento da máquina, né?
Isso aí, isso aí. Ou Ou até ter uma remuneração por Ah. conseguir atingir a meta de queijos do mês, porque ela conseguia estar paradas, né? Eu aceitaria, se eu fosse o cara, eu ia aceitar o pagamento em queijo, inclusive. Legal. Boa, Mais legal. alguém da rede aí com alguma pergunta, alguma curiosidade para com o Roberto da Metalwork? Roberto, muito obrigado pela tua contribuição. A partir de hoje sou um propagandista dos teus produtos nas minhas redes de comunicação no interior aí. Vou fazer uma propaganda de vocês, da Novos também, né, Marcos? Então, isso que é importante, né? A gente aqui conhecer cases, conhecer experiências e aqui fora da reunião, na nossa rede de contatos, falar dessas empresas, falar do pessoal que está aqui na rede, dos fornecedores desses produtos, para que a rede e essas empresas tenham mais oportunidades de negócio com a indústria 4.0. Obrigado, Roberto. Obrigado, pessoal. Fico à disposição. Passamos a palavra de volta, então, para a Aline, UFPEL. Tudo bem. Eu vou fazer uma tentativa aqui, se eu consigo compartilhar, senão eu já passei para as gurias aqui. Nós recebemos o arquivo. Eu acho que ele não tá transmitindo nada, né? A princípio. Não compartilhou. Tá. Então, se as gurias puderem abrir aí. Sim. Isso, ótimo. Não Você já apareceu está nada. visualizando? Sim. Agora perfeito. sim. E já vou fazer uma piada com a Aline ali, eu não confio em engenheiro que usa Apple, tá? Só para ficar assim. Apple é para arquiteto, né, para engenheiro. Tu sabe que eu vou te dizer que eu herdei do meu marido, que é da área da computação, esse computador, porque o meu era normal, né, até então. Enfim, mas eu já tô começando a amansar aí, que eu tenho que ir lá mudar uma configuração e liberar a segurança. Faz muito tempo que eu não faço, já me perdi ali, não me lembrava onde é que era o negócio. Enfim, pessoal, então Perdão. eu posso iniciar, acho que vocês estão me ouvindo, né? Tá tranquilo? Tá bem? Eu vou iniciar a apresentação do case UFPEL, né? Para depois chegar no NEAI, que é o núcleo que trabalha, que eu coordeno na área da indústria 4.0 aqui na Universidade Federal de Pelotas. Para quem ainda não me conhece, eu entrei na rede, né, na governança, convite da CLEI e do Nestor em 2021, né? Então, venho acompanhando desde então as atividades da rede, né? E a gente vem trabalhando mais especificamente dentro da temática Indústria 4.0 no curso de Engenharia de Produção aqui, de 2019 para cá, quando eu voltei do doutorado e criei o grupo de pesquisa e criei uma disciplina e comecei a trabalhar mais especificamente com a temática aqui dentro do Centro de Engenharias, tá? Então, para vocês entenderem, assim, um pouco, para chegar no núcleo, o FEPEL é uma universidade, então as gurias podem passar aí, é uma universidade bastante representativa na nossa região sul, né? Tem uma relevância bastante grande. Botei um histórico aqui para vocês entenderem que ela nasceu da universidade, da Escola de Agronomia, lá em 1957, e em 69 ela foi estabelecida a partir de uma universidade federal rural que foi criada nesse meio tempo, passando a se chamar Universidade Federal de Pelotas, né, a partir de 69. Podem tocar, gurias. Bom, já é a vocação aqui da região, para quem não conhece muito, né, a região sul, a gente tem uma vocação para a área agrícola, né, principalmente agricultura familiar, né, e também, ao longo do tempo, a universidade nasceu, né, dessa vocação, e aí foi desenvolvendo outras áreas que hoje também são um pouco referência aqui para nós, que também são a área da saúde, né, que a gente também tem digamos assim, algumas empresas dentro desse setor, desse ramo, e isso também foi o desenvolvimento da UFPEL. Ela veio de uma área de agronomia veterinária, passando por uma área mais de gestão, administração, e veio para odonto, direito e medicina, e as áreas da saúde começaram a ser contempladas. Pode trocar, gurias.
Depois, ao longo do tempo, então, ela foi criando seus polos, né, urbano, rural, e a gente tinha a escola também, que era a Visconde da Graça, que é uma escola agrícola, técnica, que estava vinculada à universidade até poucos anos atrás, né, e a gente nasceu o campus Capão do Leão, que é uma cidade vizinha aqui de Pelotas, né, fica bem próxima, né, onde a gente tem alguns cursos instalados lá da área de veterinária, agronomia, toda a parte de Instituto de Física, Matemática e a parte de químicas, físicas, biologias, né, essas áreas todas são localizadas no polo rural, né, e agronomia como carro-chefe, né, e aí hoje dentro da cidade a gente tem o polo urbano com vários prédios descentralizados dentro da cidade, né, mas mais especificamente numa região ali tudo próxima, que é a região do Porto, né, da cidade, que é uma região antiga aqui de Pelotas. Podem seguir, gurias. O que que aconteceu? Em 2027, o governo criou o programa Reúne, onde teve a expansão das universidades federais no país, e a gente tinha somente uma engenharia agrícola aqui, que era aqui a única engenharia que existia na UFPEL, né, a mais antiga. Inclusive, é o curso mais antigo do Brasil, né, a engenharia agrícola daqui. E aí ela saltou, então, de uma oferta de 58 cursos para 96 cursos, né, a partir de 2007, e é onde se teve a proposta de expansão das áreas das engenharias, né, hoje a universidade tem 13 engenharias, né, ela tinha somente uma, então ela vem consolidando essa área tecnológica também, mais especificamente falando das engenharias, ao longo desses últimos anos. Pode seguir, gurias. Então, hoje, tá, como é que a gente está operando dentro da UFPEL? A gente tem 103 cursos de graduação, presenciais e EAD, 50 cursos de mestrado, 34 cursos de especialização, 26 cursos de doutorado, né, mais 6 mestrados profissionais e mais de 2.698 projetos de pesquisa em andamento. Pode ir mais uma, meninas. 23 mil pessoas hoje estão envolvidas em Pelotas dentro da comunidade acadêmica, né? A gente tem ali botei o FEPEL em números para você ter uma ideia ali, então, 16 mil estudantes presenciais, 1.800 EAD, né? 1.300 e poucos docentes e 1.300 e poucos servidores públicos técnicos, né? E na pós-graduação também alguns números ali que representam hoje o corpo da universidade, a parte organizacional. Pode tocar mais umas, meninas, para a gente chegar em. Os campos estão divididos em várias áreas, né? Então, o centro de engenharias fica no Porto, a gente tem outros polos em outras áreas da cidade. Essa aí pode também passar, só foi por causa do tempo, a gente vai. Pode também passar essa aí, é só uma localização física. E a UFPEL, ela busca, através agora da expansão do IAD também, né, atingir mais centros regionais do Rio Grande do Sul, com a expansão dos polos em IAD, né. Então, também só para retratar que, apesar dela ser uma universidade local, enfim, regional aqui da região sul, né, a inserção dela vai muito além dos muros da universidade. Mais uma. E aí chegamos no Centro de Engenharias. Em 2009 foi criada a portaria do Centro de Engenharias, da UFPEL, né, para consolidar essas áreas de engenharias. Hoje a gente tem 10 cursos, tá, dentro do CENG, e 3 cursos que ficam em outro centro de engenharias, que é o chamado CDTEC. Pode tocar mais um, gurias. Também separei aqui os cursos que a gente tem, né, e para vocês terem uma ideia, 9 graduações e um tecnólogo, né, e mais um programa de pós-graduação na área ambiental, né, então, eu dou aula em vários cursos aí, mas mais especificamente sou ligada à engenharia de produção, né, e aí temos aí eletrônica, engenharia do petróleo, civil, ambiental, geológica, madeireira, controle e automação, né, e eletrônica. Os alunos ali do CEN são 1.500 alunos, né, para vocês terem ideia, a produção é um curso noturno, então onde a gente tem mais alunos é no curso noturno da engenharia de produção e da civil, que tem bastante procura, né. Os cursos operam só a produção no noturno, os demais eles têm às vezes 2 turnos de estudo, deixam livre ou são integrais, tá bem? Chegando agora no NEAI, pode passar mais um. Que são os campos que a gente tem ali na região que estão ligados
ao CENG, tá? Eu estou alocada na Cotada, junto com o Centro de Engenharias, que é nesse prédio azul ali em cima. Vocês devem conhecer mais esse prédio, o prédio do centro, que é o que mais aparece no jornal, sempre que falam em UFPEL, aparece o prédio do centro, que é o campus Porto, né, onde fica a reitoria. E a gente tem um prédio no Capão do Leão, onde está localizado boa parte do pessoal da agrícola também, para trabalhos rurais, né? Um prédio da Alfândega, que fica na frente do nosso, e um prédio na Conde de Porto Alegre, que é o curso de madeireira, engenharia madeireira. Mais uma, gurias. Chegando então no NEAI, esse núcleo ele tem o objetivo, né, de fazer a difusão da indústria 4.0 aqui na região, especificamente, apoiar e difundir também o ensino, pesquisa e extensão dentro dessa área, né? Então é um curso, um núcleo que foi criado com esse objetivo e está conseguindo cumprir com isso, eu imagino, pelo que a gente já vem fazendo ao longo desses últimos 6 anos, né? Podem tocar mais um, meninas. E a gente vem trabalhando em algumas frentes, né? Que é trabalhar com pesquisa, desenvolvimento, projetos de inovação, parcerias estratégicas que a gente tem com outros grupos de pesquisa e outras universidades, como, no caso, a gente tem o Instituto Federal de Pelotas, que é o IFSU, né? E trabalhamos bastante, migrando bastante para uma área da educação, tá? Que é até uma demanda ali que surge aqui dentro do grupo, né? É a formação das pessoas, né? Que vão atuar na indústria 4.0, algo muito relevante, um desafio muito grande para o setor. Como somos educação, vimos uma oportunidade há 2 anos de desempenhar bastante trabalhos nessa área de extensão, principalmente ensino, expandindo os cursos na área da indústria 4.0 para os alunos aqui da UFPEL e para alunos também do Instituto Federal de Pelotas, para os alunos do SESI, né? A gente tem umas parcerias bem interessantes que a gente está trabalhando com alguns cursos, oficinas e mini cursos. Podem tocar mais uma aí, Cris. Então, a gente passou pela pandemia, trabalhou muito no remoto, com podcasts, né? Depois passamos a trabalhar com essa parte mais de ir nas empresas também, fazer uma apresentação do núcleo. Algumas vêm nos procurar, né, através dos próprios alunos, para resolver problemas, e a gente busca também alguns trabalhos nesse sentido. Agora mesmo temos um trabalho de simulação numa empresa de panificadora, né? Que a gente mexeu em layout, arranjo físico, fizemos toda a simulação no Flexim, né, que é um sistema de simulação da produção. Então, a gente vem incorporando, só que a indústria ainda não é o foco, porque a gente precisa das empresas estarem abertas para nos receber, para fazer esses trabalhos, né? E a nossa velocidade, enquanto universidade, às vezes não acompanha aquilo que o mercado está querendo. Então, a gente está partindo para uma área muito de capacitação mesmo, tá? Porque a gente viu que isso dá um resultado para todo mundo, e, inclusive estamos com curso de IA para professores agora, que a gente está trabalhando, e isso tem dado uma boa resposta, sabe? Enquanto grupo, porque a gente consegue fazer algo mais independente da área, às vezes, industrial, porque a área industrial tem essa velocidade diferente da gente, conforme eu falei para vocês. Pode tocar mais uma, gurias. Já estou finalizando. A gente tem vários professores e alunos envolvidos, tá? A gente criou algumas linhas de pesquisa para estudar também essa parte específica da indústria 4.0, então pode tocar mais uma. A gente separou os nossos negócios aqui, o nosso portfólio, digamos assim, em algumas áreas. Então, a gente trabalha na área de gestão de produção, gestão de serviços, né? A área de saúde e segurança 4.0, que a gente tem um núcleo específico na área de segurança do trabalho aqui dentro do curso, bem forte, né, na área de pesquisa também, de extensão e ensino, e sistemas agroindustriais também, em função de que eu dou aula no pós na agronomia, então a gente acaba tendo um link com trabalhos também nessa área das agroindústrias, né, e vem pesquisando e aplicando alguns trabalhos também, acompanhando outros grupos, né, que nem o Nova Agro, que vai apresentar semana que vem, vai estar presente aqui no evento. Temos o NIMEC, que é um núcleo de máquinas para máquinas de agricultura familiar, que é bem forte ali também na área da agronomia. E a gente tem essas parcerias, vai trabalhando conforme vai aparecendo projeto em conjunto também com o pessoal da agronomia. Mais uma, meninas.
A gente está, dentro dos resultados que a gente já tem, tá? É muita publicação que a gente faz, então a gente vem trabalhando bastante dando um apoio nos cases aqui da rede, da indústria 4.0. A gente tem muito trabalho publicado nos eventos, congressos e simpósios e também em revistas, artigos científicos, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, enfim, né? Podem tocar mais um. E a gente também faz essa questão das divulgação nas redes, a gente tem divulgado bastante esse material teórico também através do núcleo, né, e dos espaços que a gente tem para divulgação, né, mais uma que está encerrando. E aí, então, os cursos que a gente vem trabalhando, né, dentro da rede e os cases, a gente pretende ampliar, sempre trabalhar em conjunto aqui para fazer essa ampliação dos cases aí, a divulgação na rede, em todo o estado e fora do estado. Mais uma para terminar. Aqui os cursos que a gente vem oferecendo, porque a gente tem os equipamentos, né, e tem as pessoas habilitadas, né, então impressora 3D, drones e inteligência artificial, tá? E tem outros, assim, que a gente vem trabalhando em paralelo, que é coisas mais voltadas para pesquisa que vão surgindo, a gente vai trabalhar. Esses cursos já estão rodando há 2 anos, né, então a gente trabalha com a plataforma da universidade, curso de 20 horas e também oficinas que a gente leva para as escolas, inclusive para as escolas de ensino básico. A gente está levando para as escolas que são estaduais e municipais, tá? Para as crianças ter contato com drones, ter contato com impressora 3D, né? E, enfim, ensino médio, o uso da inteligência artificial de uma forma consciente, né? Então, também, isso a gente vem atuando bastante, né? E é isso aí, né? Eu acho que para encerrar ali, a gente só tem as redes ali, onde a gente divulga o nosso trabalho, né? Último slide. E eu agradeço essa oportunidade. Eu não sei nem se eu passei do tempo, tá, pessoal? Porque eu não me esqueci de botar o cronômetro. Mas eu agradeço a oportunidade de apresentar, né, o núcleo e falar um pouco do trabalho da UFPEL, que quem vai estar presente ou acompanhar semana que vem vai poder ver mais um pouco das empresas aqui do nosso meio, né, industrial, que não é tão forte, mas tem indústrias também, tem muitas empresas em Pelotas, muitas indústrias, principalmente da área de alimentos, né? E a gente tem uma característica, então, de trabalhar muito com serviços aqui na região também, é algo, serviço e comércio é uma característica aqui da região, né? Então, ela não é uma região muito industrializada, mas ela tem outras vocações, que nem eu falei, que ajudam muito a desenvolver o nosso país, o nosso estado, e as empresas vão mostrar os cases, são muito legais, tá, pessoal? Então, é isso aí, o NEAI também está apoiando o evento. Eu estou fazendo com os bolsistas e com as gurias, a gente fez todo o evento com muito empenho, né, para a gente ter um evento bem legal aqui para a rede na próxima quinta-feira. Obrigada. Agradecemos ao FUPEL, agradecemos ali no NEAI, importante esse trabalho que a UFPEL está fazendo aí, também de educação, né? Porque para a indústria 4.0 se firmar cada vez mais, além da necessidade de uma empresa e a necessidade de um fornecedor de serviço indústria 4.0, se faz necessário que as universidades formem pessoas, né? Isso é uma preocupação de vocês e é muito salutar isso. E esses cursos que vocês oferecem, além da graduação, também são importantes porque tem empresas e pessoas nelas e particulares que querem conhecer a indústria 4.0, mas não estão na universidade. Então, isso é uma ação muito bonita de vocês nesse sentido. E eu parabéns. E contribui também, né? Aqui o assunto é indústria 4.0, como educação, como aplicação prática, e muito importante essa ação de vocês aí. A nossa ideia, tá? Eu vi que o Marcos levantou a mão, a nossa ideia é ofertar os cursos para as empresas também, né? Claro. Isso é bem importante. Por que que a gente ainda não fez isso? Porque tudo tem na academia tudo tem um meio, eu tenho que formar os alunos Sim. enquanto professores para coordenar os cursos, né? Sim.
para me ajudar. Então, não é tudo muito fácil, tudo muito moroso, porque são bolsistas voluntários, a gente tem Sim, um curso noturno, então tem que ter essa consciência que o meu curso é noturno, o pessoal trabalha fora, sim. a gente não tem alunos, muitos alunos, assim, sabe? Embora eu estou Uhum. sempre cercada com 10 ou 15, mas na hora, às vezes, que aperta, que eles têm prova, tem aluno de Sim, engenharia, quem dá aula para engenharia sabe que eles são alunos diferentes, assim, no sentido de comprometimento de estudo. sim. Tipo, quando aperta a semana de prova, projeto, esqueçam os alunos. Eles Uhum. querem passar, eles querem aprovar, eles estão com a cabeça só nisso, né? Então, a gente vai muito conforme o tempo que a gente tem. Mas a ideia é porque a gente tem a plataforma, né, para trabalhar o curso, mas não é uma plataforma profissional. Quem me dera ter uma plataforma profissional para poder Uhum. passar um pouco da burocracia também das universidades, porque só quem trabalha numa federal, em qualquer sistema federal, para saber a burocratização para emitir um Sim, certificado, para tudo. Então, tudo é muito moroso, a gente vai conforme dá, né? claro. Afinal, eu sou professora, mas tudo está dando certo. Que bom. Até meu colega Alejandro está aí também, eu pedi para ele vir, que é um parceiro, ele escreveu um livro de inteligência artificial, no Opa, evento ele vai levar o livro dele, a gente vai sortear o livro dele lá boa. no evento também, que vem me apoiando, que é a pessoa que tem um grupo de professores, mas ele trabalha mais direto comigo, nas orientações e no trabalho, hoje eu pedi para ele estar presente aí. Muito bem. O Marcos levantou a mão. Sim, sim, não, eu ia fazer o mesmo elogio que tu fizeste, Paulo, só que com uma outra ótica. Antes de formar os caras, a gente tem que convencer eles a querer fazer engenharia. E nada como levar brinquedinho legal, e eu estou tentando Aham. falar do linguajar do jovem, que mostra ele, bah, eu posso projetar uma coisa com drone. Bah, bah. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que a Novos também se engaja muito aqui, né, Uhum. com kits de robótica e coisa, que é, para mim, o nosso grande desafio hoje é fazer os caras querer fazer engenharia. Então, parabéns aí pela iniciativa e acho que é muito nobre. E eu ia te fazer, na verdade, depois uma pergunta, assim, para entender em que ponto vocês estão hoje nessa prestação de serviços à indústria, né? Vocês já têm alguma coisa de captação, de utilizar recursos FINEP? Vocês já desenvolveram isso? Vocês têm uma fundação que viabilize isso? Porque isso tipicamente tem que envolver uma fundação, né? Só me dá um status, como é que vocês estão posicionados nisso? Temos sim, temos a fundação que né, nos apoia, no caso da escrita de projetos, por exemplo, até para cobrar alguma taxa para fazer cursos, esse tipo de coisa assim, para a gente poder. A captação do recurso, na verdade, para professores é via editais, né? Sim, sim, não, Então mas a às vezes gente. é a É, empresa o recurso e quer usar dentro da universidade. Isso aí também eu precisa ter vou te uma arranjo. dizer que a gente eu sou de fazer tudo de graça, tá? Eu não gosto muito da cobrança, ainda mais assim, vou cobrar dos empresários, não importa, a ideia é fazer a multiplicação mesmo do conhecimento, não, eu não Tá. tenho foco porque eu não gosto de estar lidando com dinheiro, depois eu tenho prestação de conta, é mais Eu sei o trabalho para horror que mim. fica nas É. costas do Então, assim, professor. ó, Eu eu coloco culpa, né? prefiro ir lá e a gente vai partir para isso, talvez o ano que vem, tá? Eu acho que é uma ideia que eu já tenho há bastante tempo. Eu tinha ideia dos cursos há muito tempo, mas primeiro eu achei que o potencial tinha que ser desenvolvido dentro da área da educação, porque a gente erra e sabe onde errou e pode melhorar para depois levar para as indústrias. Mas a nossa ideia é sempre estar do lado da indústria, que nem a gente fez uma parceria com a Felma, que é uma empresa de pães aqui em Pelotas, que Uhum, eles têm uma necessidade geral em processos produtivos, de forma muito ampla, né? Então, a gente está trabalhando gestão de processos, vem trabalhando uma espécie de consultoria. Tudo é uhum, gratuito, tudo é gratuito. A tá. gente vai e faz, só que é isso, né, Marcos? O nosso tempo não é de Uhum, consultoria, tipo, vou entrar para dentro da empresa e resolver. Se eu assumir um compromisso de prazos, aí eu cobraria para mim sim, ter sim, uma bolsa sim. para um aluno, né, para esse tipo de coisa. Mas não é minha ideia, tá? Minha ideia realmente é fazer essas inserções de acordo com o conhecimento que eles vão ter. O evento vai ser bom para isso também, né, para eles Uhum, conhecerem o que a gente faz. E a gente vai entrando muito nas empresas através dos alunos. Tudo é através dos alunos, que eles é que trazem as demandas. Eles desenvolvem 1.500 coisas dentro das disciplinas. A gente trabalha muito com solução de problemas
dentro das empresas, através de trabalhos que a gente pede para eles, trabalho de conclusão de curso, e aí eles vão ajudando nesse apoio nas empresas de uma forma indireta, digamos assim, mas estão ali dentro. Tá? E a Não, gente está entendi onde orientando. é que vocês se posicionaram. Entendi. Tá. Perfeito. Obrigado, Aline. E parabéns novamente pela Tá bem, pessoal. iniciativa. Obrigada a vocês aí pela oportunidade.